Olá, instrumento de proteção aos direitos individuais, garantindo ao indivíduo o direito de ir e vir, passear, trabalhar e conviver em sociedade. Segurança pública é o assunto do programa de hoje. Então fique ligado. Eu sou Léo Deméter e este é mais um Câmara Entrevista. Segurança é uma garantia constitucional para uma convivência social isenta de ameaças de violência, permitindo a todos desfrutar dos direitos assegurados pela Constituição por meio do exercício do poder da polícia, por exemplo. Um serviço essencial que se baseia na prevenção e na repressão qualificada, com respeito à equidade e dignidade, sempre respeitando direitos humanos e o Estado democrático do direito. Nosso bate-papo de hoje é com uma pessoa que acaba de assumir a função de comando à frente da equipe da 23ª Delegacia Seccional de Polícia Civil de Extrema. Delegado há 20 anos, já atuou em cidades de Minas Gerais e São Paulo. Fez especialização em Direito Público pela PUC de São Paulo e Direito Constitucional pelo Instituto Toledo de Ensino. Especialista em negociação de reféns, gerenciamento de crises, lavagem de dinheiro e identificação de veículos em casos sob investigação. A gente recebe aqui no Câmara Entrevista o novo delegado de Extrema, Lúcio Carmo dos Santos. Lúcio, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no Câmara Entrevista com a gente. Tudo bem, bom dia, Leonardo. Inicialmente, quero agradecer aí ao convite de ser entrevistado, essa oportunidade muito importante para a minha carreira e para a sociedade como um todo. Tá, eu queria iniciar o nosso bate-papo aqui, Lúcio, perguntando, né, como é que surgiu o interesse pela área policial? Você teve alguma influência? Conta um pouco sobre essa sua história. Bom, na verdade, influência familiar não teve, não tenho policiais na família. Eu era bancário, início da década dos anos 2000. Fiz concurso para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, assumi a função de supervisor regional da agência Leste 1, que é a Zona Leste de São Paulo. Mudei de instituição, fui para outra instituição bancária novamente e soube, por intermédio de um amigo, de concursos abertos para a polícia. Me interessei e acabei ingressando no dia 12 de julho de 2002. Tá. E como é que foi esse encontro com o Extrema, Lúcio? Quando que chegou a iniciar o trabalho aqui na cidade? Você já conhecia Extrema? Quais foram as suas primeiras impressões, especialmente no que diz respeito à segurança pública de Extrema? Bom, conheço Extrema desde 2014, ou seja, há 9 anos. Conheço o Dr. Lídio, que é o delegado que há mais tempo atua aqui na cidade. Né? Já tinha pretensão de atuar aqui e a impressão da cidade é muito boa. Eu vislumbro uma cidade muito avançada, com uma grande infraestrutura em todos os segmentos, né? Saúde, educação. E quanto à segurança pública, segundo o meu plano de percepção, cada região, cada área geográfica assume suas peculiaridades, sim, assim como todo segmento, sim, social. E isso já é um tema explorado há muitos anos, inclusive pela Escola Criminológica e Sociológica de Chicago, que veio lá dos Estados Unidos na década de 30, que estudava dividia a cidade de Chicago em zonas para estudar áreas, exatamente, né, como a criminalidade se comporta em cada área de acordo com as peculiaridades sociais. Por que eu estou falando isso? Aqui em Extrema, nota-se a priori, eu noto a priori, que a criminalidade local, os criminosos locais, não oferecem um risco tão grande à sociedade. Ou seja, dito de outra forma, os crimes por eles cometidos são crimes aí de uma comedida gravidade. São crimes mais comuns, no caso? Mais comuns. Isso envolve, por exemplo, que tipo de crime? Muitos furtos, né?
inevitável, crimes de violência contra a mulher acabam sendo corriqueiros como em qualquer outro lugar. Tráfico de drogas, eu não acho que o número é tão acentuado também. Mas o que eu noto, por outro lado, especialmente por ser um município limítrofe com outro estado e muito próximo à capital de São Paulo, os crimes mais graves são os patrimoniais e de repercussão interestadual, porque muitas vezes vêm criminosos de outros estados, principalmente de São Paulo, já aconteceu também de criminosos de Goiás, Rio de Janeiro, e acaba demandando uma resposta da Polícia Civil em forma de cooperação com outras polícias, né? Trabalho em parceria, né? E, consequentemente, temos que diligenciar, cumprir mandados de busca e apreensão, algumas vezes mandados de prisão, em outras unidades da federação. Essa é a peculiaridade mais pontual que eu percebo em Extrema. Ô Lúcio, queria fazer uma pergunta para você. Como é que foi a sua preparação para iniciar a carreira como delegado? O que é preciso para se tornar delegado e como é que foi a sua trajetória para chegar até o posto de delegado? Era esse seu objetivo particular? Eu comecei a fazer faculdade de Direito. No início a gente não tinha absolutamente uma compreensão mais aprofundada do direito, mas no curso dos semestres, né, ao decorrer do curso, eu objetivei esse concurso. Se identificou, né? No último semestre passei a compatibilizar o estudo da faculdade também com algumas matérias que caem no concurso público, no edital de delegado. E acabou que ainda no último semestre eu consegui passar na primeira fase, segunda, e a fase oral já estava fora da faculdade, tinha colado o grau. Bacana. E as coisas foram fluindo a partir daí. Tá, a gente sabe que a profissão é uma profissão bastante complexa, mas como é que você define o trabalho policial? Quais são os principais desafios da profissão? Bom, vamos lá. Inicialmente, respondendo a sua pergunta, eu prefiro falar um pouco do aspecto legal, constitucional. Lá no artigo 144 da Constituição, são previstas as polícias que atuam no Brasil, sendo estas a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, as polícias civis, as polícias militares e, recentemente, a partir de 2020, teve uma emenda constitucional que criou as polícias penais, a Polícia Penal Federal e as polícias penais estaduais. A Polícia Civil, que está no artigo 144, parágrafo 4º, elas são dirigidas por delegados de polícia de carreira, ou seja, o delegado de polícia é o cargo máximo na estrutura interna corporis da Polícia Federal e das polícias civis. E a Polícia Federal e as polícias civis são polícias investigativas, polícias judiciárias, que viabilizam o trabalho de persecução criminal exercido pelo Poder Judiciário. E para isso, as polícias judiciárias utilizam um instrumento que é chamado de inquérito policial, onde são colhidos elementos de informações para viabilizar ulteriormente a produção de provas. Entendi. Nesses seus 20 anos de experiência policial, Lúcio, teve algum caso que mais chamou a atenção ou te marcou mais? Conta um pouco pra gente. Bom, são vários aí, né? Complicado. É uma trajetória bastante extensa. Mas já trabalhamos aí com casos de violência que tiveram repercussão, inclusive. Já enfrentei investigações de roubo a estabelecimentos bancários, uma quadrilha interestadual que agia no Paraná, agia no Nordeste, agia em São Paulo e Minas Gerais. Conseguimos prender todos, né? Desbaratamos a organização criminosa. E mais recentemente, ano passado, salvo equívoco, conseguimos também prender uma organização criminosa voltada a crimes de extorsão mediante sequestro, onde eles sequestravam a pessoa, privavam a pessoa de sua liberdade em troca de um benefício econômico, né? Geralmente é econômico.
Eles praticavam latrocínios também, e essa organização atuava em mais de um estado, e conseguimos aí, por intermédio da setor de investigação e setor de telemática da polícia, prender todos os envolvidos. Latrocínio, roubo seguido de morte, né? Sim. Tá. E na sua opinião, eu queria saber qual o perfil e quais são as características consideradas importantes, ô Lúcio, para alguém que está se preparando ou pensa em se tornar ou entrar na Polícia Civil. Bom, aí falam muito em vocação, né, na palavra vocação. Sim. Falando de vocação, aí já é uma construção minha, uma tese minha. Eu acho que seria uma expressão talvez insuficiente, muito vaga, genérica, para definir a aptidão de uma pessoa para assumir um cargo público determinado. Eu acho que a pessoa tem que, respondendo a sua pergunta mais objetivamente, o candidato tem que ter a compreensão de que se trata de um regime especial de trabalho, onde ficará sujeito a plantões noturnos, a escala extra de trabalho, muitas vezes abdicar de datas festivas, Natal, Réveillon, impossibilidade de greve, mesmo que o pleito a ser desenvolvido seja justo. Exemplo, aumento salarial pode ser reivindicado de outras formas, mas a greve é proibida para um policial de qualquer polícia. O serviço não pode parar, né? Não pode parar. Não seria nem em razão do princípio da continuidade do serviço público, que é um princípio do direito administrativo. Seria por ser uma função de Estado. E, segundo o julgamento do STF, foi até o ministro Edson Fachin que tratou sobre o tema, foi o relator, a polícia parando, o Estado acaba parando, ocorrendo indisfarçavelmente um comprometimento da segurança pública como um todo, que vai acabar repercutindo no judiciário, que vai paralisar os processos não vão ter andamento ou vão deixar de ser inaugurados com a greve das polícias. Então, não é um direito do policial civil, militar, federal, praticar greve. A delegacia aqui de Extrema, ela funciona em regime de plantão 24 horas para atender às ocorrências, Lúcio, e os outros municípios da região, eles também recebem o atendimento aqui em Extrema. Como é que funciona isso? Bom, a nossa circunscrição, que é a área de atuação das autoridades policiais de Extrema, compreende o município de Extrema e o município de Toledo. Sim. Não há, pelo menos até o presente momento, um plantão 24 horas que seja procedido em Extrema. Ocorrências que aportam em dias úteis, num período diurno, acabam indo para Extrema e nós elaboramos lá o procedimento de polícia judiciária pertinente. Quando o dia é não útil, ou qualquer dia útil ou não útil, período noturno, acaba indo para a delegacia de plantão de Pouso Alegre. A cidade próxima aqui. Ô Lúcio, eu queria te fazer uma pergunta. O que você diria para quem quer ser delegado? E como é que é a rotina de trabalho de um delegado? Então, aí já, como eu disse há pouco, tem que se conscientizar que o regime é um regime diferenciado do funcionalismo público como um todo. Aí eu volto a dizer, exemplo, um funcionário público da área de educação, seja federal, estadual ou municipal, ele presta um serviço público, é um direito fundamental, né, do cidadão, direito ao ensino, só que é um serviço público não exclusivo do Estado. Sim. Tanto que temos aí escolas particulares, universidades particulares. Mesma coisa eu digo, por exemplo, da saúde. Existem os serviços públicos de saúde e os estabelecimentos privados de saúde, convênios, hospitais particulares. E já quanto à segurança pública, não é possível, né? Não é uma questão que não é uma área de atuação que o Estado pode delegar, por exemplo, para uma empresa privada, para sair patrulhando, prevenindo ou reprimindo crimes. Então já começa daí, né? É uma carreira de Estado. Então a pessoa tem que ter uma compreensão, uma consciência de consciência que é um funcionalismo público, mas é diferenciado se comparado a outras áreas, a outros poderes, né?
e sopesar tudo isso para ver se a Realmente pessoa, aquilo que... que a pessoa quer mesmo. Para quem ainda não sabe, explica para a gente a diferença, as diferenças das atribuições da Polícia Civil em relação à Polícia Militar. Então, voltamos lá ao artigo 44, né? 144, perdão, na Constituição Federal, que diz o quê? Que a Polícia Militar tem por atribuição precípua praticar o combate preventivo da infração penal, ou seja, patrulhamento nas ruas. Em síntese, seria isso, né? De modo a evitar a prática de algum crime. Mostrar a presença do Estado, do braço armado do Estado nas ruas. Nas ruas. O braço armado do Estado são as contato polícias. direto mais com a população, né? E a Polícia Civil, em apertada síntese, é uma polícia judiciária a quem incumbe reprimir o crime quando ele foi praticado. Houve a prática de uma infração penal, tem que ser inaugurado um inquérito policial, se for o caso, para apurar as circunstâncias e estabelecer a autoria e responsabilização da pessoa que praticou aquele crime. Entendi. Bem, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, Lúcio, mas antes tem uma máxima que diz que é preciso educar para não punir. A educação, ela é o caminho contra a criminalidade? Você acredita nisso? Qual é a sua opinião? Não, sim, com certeza. Aí voltando a falar sobre a ótica, sob a ótica da criminologia, existem vários modos de prevenir o crime. A educação se encaixaria aí numa prevenção primária, que já seria resultado aí de políticas públicas desenvolvidas pelos poderes legislativo e executivo. Sim. Só que não colheremos os frutos dessa prevenção primária por intermédio da educação a curto nem a médio prazo. Serão observadas estatísticas tendentes a reduzir as taxas de criminalidade a um longo prazo. Entendi. Então é isso. Conversamos com o delegado da 23ª Delegacia Seccional de Polícia Civil aqui da cidade de Extrema, Lúcio Carmo dos Santos. Lúcio, muito obrigado pela sua presença conosco aqui no estúdio. Eu que agradeço ao senhor e a todos que nos assistem. E obrigado também você que acompanhou mais um Câmara Entrevista. Um abraço e até ao próximo programa. Tchau!